Nessa manhã nós queremos falar um pouco sobre a responsabilidade social da igreja, não é? Você pode dizer, mas pastor, a gente já tem um colégio batista, a gente tem uma policlínica batista, a gente retira aqui as nossas doações, hoje não tem aqui, mas à noite vai ter, em nome de Jesus, para ajudar as pessoas. Mas eu quero dizer que isso é muito pouco. É muito pouco do que o Senhor tem para nós fazermos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de João, no capítulo 6, versos de 1 a 12. Se o irmão ou a irmã preferir ler na versão que eu vou ler, pode ler aqui que nós vamos expor no texto, no projetor de imagens. Mas se o irmão quiser ler na sua própria versão, também não haverá problemas. Diz assim o texto sagrado: algum tempo depois, Jesus partiu para a outra margem do mar da Galileia, ou seja, do mar de Tiberíades. E a grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com os seus discípulos. Estava próxima à festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo a grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: onde compraremos pão para todo esse povo comer? Fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: 200 denários não compraria pão suficiente para cada um receber um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra: aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar, e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou o pão, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, todos quantos queriam, e fez o mesmo com os peixes. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajuntem os pedaços que sobraram, que não seja nada desperdiçado. O verso 13 não está aí, mas diz: então eles ajuntaram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, deixado por aqueles que tinham comido. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse exemplo dado por teu Filho Jesus, que veio a esse mundo para compartilhar das tuas misericórdias conosco. Muito obrigado, Jesus, pois nós, nesta manhã, iremos refletir nesse texto, Pai, e que tu nos ajudem no entendimento do mesmo. Amém, Senhor. Queridos, a responsabilidade social da igreja. Alguém pode dizer: mas pastor, e a igreja tem responsabilidade social, não é apenas espiritual? A espiritual faz parte também da responsabilidade social da igreja. A igreja, como corpo de Cristo, tem muitas atividades e muitas responsabilidades. É requerido da igreja atingir várias áreas e suprir várias atividades. Ontem mesmo nós tivemos uma atividade muito boa com casais. Temos atividade de evangelismo, de missões, de educação, de trabalho com crianças, com jovens, com adolescentes. São muitas áreas que temos que atingir. E é necessário também que despertemos-nos para as atividades de cunho sociais também. Mas nesse culto
eu gostaria de enfatizar a responsabilidade diaconal da igreja, ou seja, de serviço da igreja para com a comunidade, com os pobres, os desprovidos, os carentes. E nessa manhã, irmãos, nós vamos tomar como parâmetro esse texto onde Jesus participou. A ação de Jesus na multiplicação dos pães e dos peixes. O primeiro ponto, queridos, está exatamente na presença de Jesus no meio da comunidade. E o texto diz que ele viu, e vê no grego. Em português nós temos apenas ver, contemplar, avistar, mas no grego vai mais profundo o texto. No grego, a palavra ver é theomai, que significa olhar com olhar visionário para aquela realidade. Aplicar à realidade coisas elevadas. Ou seja, o envolvimento de Jesus com aquela multidão foi um envolvimento com o fim de aplicar a eles realidades diferentes. Nosso envolvimento com o que menos tem não pode ser diferente. Nós temos que estar envolvidos com a necessidade, temos que estar lá, temos que nos compadecer, nos envolver. Se estivermos juntos, isso vai acontecer em nossos corações, em nossas vidas. Nós não podemos deixar apenas que a irmã Diana e o grupo da misericórdia faça isso. Nós, eu, irmão Pedro, irmão Ciron, irmão Cordeiro, temos que nos envolver na obra do Senhor pessoalmente. Não temos como deixar para outra pessoa fazer. É necessário fazer isso. Ele viu, ele estava perto, ele contemplou, e a sua visão o levou a agir naquela comunidade. Em segundo lugar, nós temos a visão das necessidades. Irmãos, esse ver de Jesus o responsabilizou pessoalmente. Esse ver de Jesus levou Jesus a dizer, não é? Tenho compaixão desse povo. Eu não posso mandar esse povo para casa, porque eles vão desfalecer no caminho. Não há lugar para teorizações. Passe a necessidade. Jesus assume toda a iniciativa de atendê-lo, como se dependesse somente dele. A visão da multidão faminta aguçou em Jesus a sua responsabilidade pessoal. A responsabilidade é pessoal. É isso que deve nos levar a uma reflexão, para que tomemos uma ação pessoal. Apenas trazer algo que a gente nem trouxe hoje, que a gente esqueceu, né? Vamos tentar trazer à noite. É importante, ajuda, é verdade, mas em alguns casos leva apenas um descargo de consciência. Isso não é correto. Isso nós não podemos fazer. Aqui no bairro São Francisco, nós temos 3 pequenos grupos multiplicadores. E eu tenho participado, e é aqui atrás, na casa de Carla e Natanael, e eu tenho percebido entre as conversas, é no bairro aqui, simples, aqui de trás da igreja, e eu tenho percebido e entendido a realidade daquelas pessoas que frequentam aquele grupo familiar, dos vizinhos, dos assuntos que são trazidos, e eu fico com o coração levados a tentar fazer alguma coisa para ajudar aquelas pessoas. O grande problema nosso talvez seja
porque a maioria das pessoas da nossa igreja não moram aqui nesse bairro. Quantas pessoas moram aqui no bairro São Francisco? Levante a mão. Poucas pessoas. Então é importante que a gente entenda que temos que estar presente no bairro para ver a necessidade, irmãos. Como Jesus viu e percebeu e teve a visão de entender que aquilo que ele iria fazer ali poderia redundar em bênçãos para a glória de Deus. Em terceiro lugar, levantando os olhos e vendo a grande multidão que se aproximava. Ver, no sentido de ter uma visão visionária. Desculpe a redundância. Em terceiro, houve o princípio da universalidade. O Senhor Jesus não se preocupou somente com os domésticos da fé. É verdade, temos que nos preocupar primeiro com o doméstico da fé. Mas Jesus ali, ele não se preocupou apenas com os discípulos, ele se preocupou com quem? Com toda a multidão. Jesus não parou para atender apenas as necessidades dos discípulos, mas de toda a multidão, irmãos. De toda a multidão. Ele se mostrou sensível à necessidade da multidão. Nós precisamos olhar igualmente a necessidade de todos os homens, como nossa responsabilidade. É importante, irmãos, que a gente possa transpor os muros da igreja, invadir as comunidades carentes do pão da vida, que é Jesus, e da vida sem pão. Tem muita gente que precisa do pão da vida, e é verdade, é a coisa mais importante, apresentar Jesus como pão da vida. Mas também para essas pessoas que não têm pão para comer, ou alimento para comer, elas precisam de Jesus e da ação social da igreja. Amados, enquanto ficarmos fechados, mesmo tendo o atendimento da policlínica, mesmo tendo o colégio batista, mesmo fazendo algumas cestas básicas, se nós continuarmos fechados, trancados em nossas casas, a ação social da igreja não vai acontecer. Não vai acontecer. Em quarto lugar, Jesus age na limitação humana. No versículo 8 e 9, eu acho que está na projeção, não está? Versículos 8 e 9, está no texto da palavra de Deus. Diz assim: outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Mas o que é isso para tanta gente? O Senhor Jesus já sabia o que ia fazer. O pouco humano, Jesus iria realizar um milagre divino. Jesus ia realizar um milagre divino. Jesus socializa os 5 pães e os 2 peixinhos e alimenta 5.000 homens. E aqui não é colocado nem mulheres nem crianças. Irmãos, vamos atentar para esse fato. Aqui, ó, todo mundo comigo. Jesus realiza um milagre, que era um lanche do rapaz, 5 pães e 2 peixinhos, e alimenta 5.000 pessoas por baixo, é o que diz o texto. Amados, nós temos que fazer algo pela ação social da igreja. Jesus sempre surpreende. Filipe afirma: onde compraremos pão para esta multidão? 200 denários não era suficiente para cada pessoa receber um pedaço de pão. 1 denário era um dia de trabalho braçal de um trabalhador. O que Júnior está fazendo ali? E não deveria estar, que deveria estar na igreja. Um dia de trabalho era 1 denário. Ou seja, 200 dias de trabalho braçal não dava para que cada pessoa comesse
um pedaço de pão. 5 pães e 2 peixinhos. Era pouco, era o lanche do menino, mas colocado nas mãos certas, houve então o que? O milagre foi suficiente para alimentar toda aquela multidão. Que foi colocado na mão de quem? De Jesus. Vamos dizer juntos, de Jesus, vamos lá. Foi colocado na mão de quem? De Jesus, na pessoa certa. Amados, George Miller, que foi um missionário lá na Inglaterra, e a Inglaterra nesse tempo não era a potência que é hoje. Existiam muitas crianças abandonadas, e ele estava num orfanato com 800 crianças. E chegou a noite, e um dos funcionários ali daquele orfanato, irmã Lúcia, disse para ele: George Miller, amanhã não tem nada para o café da manhã. Nada. Aí George Miller disse: nós vamos orar, mas coloquem a mesa. Da mesma forma como todo dia, irmã Shirley, coloque a mesa. E eles colocaram a mesa. E as crianças desceram para comer. Aí de repente, bate a porta, o leiteiro disse: olha, eu não sei o que aconteceu, eu não consegui dormir de noite, e era para eu vir aqui doar o leite que eu tinha para este orfanato. Depois chega o padeiro, bate a porta e diz: olha, eu não sei o que aconteceu, mas eu fiz muitos pães hoje, e Deus me incentivou para que eu viesse aqui e trouxesse os pães para essa criança. Quem foi que fez isso? Quem foi que fez isso, irmãos? Jesus mais uma vez supriu a necessidade. Mas o problema são 2 hoje. Um é que muita gente quer que Jesus haja em tudo sem fazer nada. O outro é que a pessoa quer fazer tudo sem deixar Deus fazer nada. E não é assim. É necessário que nós entendamos: Jesus fará a parte dele, mas nós precisamos fazer a nossa parte. E vamos descobrir uma coisa, irmão Cordeiro, é que Jesus sempre nos surpreende. Amém, irmãos? Jesus sempre nos surpreende. Em 5º lugar, Jesus, ele não programou o milagre. Não, ele não programou o milagre. Ele viu a multidão e correu diante daquela necessidade para ajudar aquela multidão. Quantos perecem pelo caminho e nós adiamos a nossa ação? Quantos jovens drogados temos em nossa cidade? Quanta prostituição. Irmãos, eu queria contar uma coisa aqui para vocês agora, para a Rebeca e para todos nós aqui. Lá na cidade de Natal, no Rio Grande do Norte, é a minha cidade, onde eu nasci. O Zeni também nasceu. Eles estão fazendo leilão de virgindade. Ou seja, em casa de prostituição. Ele pega aquelas meninas que vêm de lares totalmente abandonados, lares que não têm comida, meninas virgens, e fazem leilão. E fazem leilão. Quando eu soube disso, eu fiquei muito entristecido. Não apenas por ser em Natal, a minha cidade, mas pelo fato de se vender uma menina virgem. Altos preços se conseguem com essas meninas virgens. Nós adiamos a nossa ação. Alguns dizem que os olhos não veem, o coração não sente.
nós temos a ver com esta situação. Nós podemos fazer alguma coisa. E precisamos nos envolver com a comunidade para entender onde estão esses grandes desafios e ali agir. Mas os irmãos podem dizer: mas pastor, nós só temos 5 pães e 2 peixinhos. A nossa condição é limitada, a gente sabe disso. Mas nós temos que nos dispor a fazer alguma coisa. Se não houver em nós essa disposição em fazer alguma coisa, meus queridos, minhas queridas, jovens, adolescentes, juniores aqui presentes, se nós não nos dispomos a fazer isso, o que vai acontecer? A igreja de Jesus ficará calada ante a atuação do inimigo, levando vidas preciosas para a desgraça e no final para o inferno. Precisamos fazer alguma coisa. Não adianta postergar, colocar para frente, empurrar com a barriga. Não! É necessário uma ação da igreja. Ontem, não é nem hoje, ontem, essa igreja precisa estar despertada, irmã Socorro, irmã Miriam, irmã Cláudia, para a obra de ação social da igreja. Em sexto lugar, a ação dos discípulos. O verso 12: depois que todos receberam o suficiente para comer, disse aos seus discípulos: ajunte os pedaços que sobraram, e nada seja desperdiçado. Eles recolheram o pão, juntaram o cesto, organizaram as pessoas, distribuíram o pão. Para que o milagre acontecesse, não foi só necessário que os famintos estivessem ali, mas que os discípulos agissem. Nós hoje, irmão Adinaldo, somos discípulos de Jesus Cristo. Ou não? Ou não? Ou não? Quantos aqui se sentem discípulos de Jesus? Levanta a mão para que eu possa ver. Todos se sentem. Nós somos discípulos de Jesus. Devemos fazer a obra de Jesus como os discípulos no começo fizeram. Nós temos feito para que o milagre acontecesse. Não apenas havia pessoas necessitadas, havia também a presença dos discípulos com essas pessoas. Com essas pessoas. Mas houve também o sétimo ponto. Houve espiritualidade. Olha só no verso 11, o que Jesus faz. Verso 11: então Jesus tomou os pães, deu graças e os repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. O que foi que Jesus fez ali? Jesus deu graças, ele orou, ele mostrou para aquelas pessoas ali que aquele ato ali não era um ato simplesmente de alguém que queria aparecer, alguém que queria ser político, alguém que queria se beneficiar daquilo. Ele agradeceu a Deus. E a nossa ação também tem que ser assim. As pessoas têm que entender, irmão Braz, o que fazemos por Deus, e é Deus quem faz através de nós. Tem que haver espiritualidade nas nossas ações sociais. Ora, se Cristo orou, porque nós não devemos orar? Porque nós não devemos orar? A direção do Senhor, tudo é para a glória dele, para o engrandecimento do seu reino.
Nada que façamos, irmãos, deve ser para engrandecimento próprio, mas sempre para engrandecer a Deus. A Ele é toda a glória. O apóstolo Paulo escreve isso, porque tudo vem dele, através dele, é para a glória dele. Em Efésios 2, versículo 10, eu gostaria que nós todos lêssemos esse texto, mas lêssemos não da boca para fora, mas da boca para dentro, para que a gente entendesse essa mensagem que é tão clara da palavra do Senhor. É tão clara. Antes disso, diz que pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Mas chega nesse verso 10, que é tão importante quanto o 8 e quanto o 9. Vamos ler juntos esse texto? Vamos lá. Porque somos boas obras. Esse texto é tão fundamental quanto aquele que diz: pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Irmãos, devemos imitar Jesus e realizarmos boas obras. Ele é o nosso exemplo. Guiados por sua palavra, devemos afirmar, como Jesus afirma nesse mesmo texto, um pouco diferente só, em Marcos 6:37. E ele exorta a igreja a dizer o quê? Dai-lhe voz de comer. Dai-lhe voz de comer. A responsabilidade é minha, é de Luciano, é de Miriam, é de Decote, é nossa responsabilidade dar de comer às pessoas que passam necessidades. É minha, é sua, é nossa. Para concluir, irmãos, para concluir, o que é necessário para realizar a obra social na igreja? Primeiro ponto: estamos presentes aonde? Na comunidade. Se não estivermos presentes na comunidade, não perceberemos a necessidade. É necessário, irmã Rita, é necessário, Germano, é necessário, irmão José, que a gente esteja presente aqui com vocês. Talvez seja essa distância que nos impede, talvez, eu não sei, de realizar uma obra social mais forte e mais eficaz neste bairro. Talvez nós não sintamos o que eles sentem, não nos preocupemos com o que eles se preocupam. E eu pude entender um pouco mais a partir da realidade do pequeno grupo multiplicador que eu participo numa rua aqui atrás da igreja. Em segundo lugar, ter responsabilidade social. A igreja não pode se eximir dessa responsabilidade. Nós somos corpo vivo de Cristo, e é necessário, irmã Ângela, que a gente esteja com os olhos abertos e realizarmos a obra social da igreja e na igreja. Terceiro lugar, crer na ação de Jesus. Jesus realiza o milagre. Jesus realiza o milagre. Quantas vezes em Petrolina e aqui já tentamos fazer algo social? Não vai dar a comida, não vai dar a comida. E no final, dá a comida. Isso é obra de quem? De quem corta o bolo? Isso é obra de quem? De Deus. De Deus.
5 pães e 2 peixinhos. Foi o que Jesus usou, Solange, para alimentar, no mínimo, 5.000 homens. Quarto, participar ativamente. A presença de Jesus foi fundamental, sim. Sem Jesus não aconteceria nada ali, mas os discípulos de Jesus, nós como cristãos hoje, discípulos de Jesus do século 21, precisamos estar presentes para realizarmos a obra. E o Senhor deseja isso, e o Senhor quer isso, e o Senhor incentiva isso. Quinto, marca da espiritualidade. Jesus fez o quê? Pegou os pães e fez o quê? Deu graças. Pegou os peixes, a mesma coisa, deu graças. A quem? A Deus. Mostrando que a glória era de Deus. Não era daqueles discípulos que estavam com eles aí, e nem do próprio Jesus. Agora foi dada somente a Deus. E é necessário que entendamos esta verdade, que toda a glória, que toda a honra tem que ser dada a Deus. Nenhum de nós aqui deve se vangloriar quando fizer um trabalho social. O trabalho social é para a glória do Senhor da igreja, pois Ele nos manda, Ele nos dá a condição para fazermos a obra. No nome de Jesus.